Boa noite. Estamos começando o programa Argumentando, que hoje conta com a presença do secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Macapá, o Dr. Michel, e que vai falar aqui vários assuntos de muita importância para você que é servidor público municipal, para você que é munícipe do município de Macapá. Vai estar conosco aqui o Josiel Columbre neste grande apoio, neste grande trabalho que a gente está procurando fazer aqui para você, que é nosso convidado, para ficar até o final do programa. Bem, hoje nós temos a satisfação, como já falei, de conversar com o Dr. Michel. Eu quero saudá-lo primeiro e agradecer por ter aceito o nosso convite para discutir essa secretaria, que é a Secretaria de Administração, e esse setor importante do município de Macapá. Uma boa noite. Boa noite, Rodolfo. Nós que agradecemos exatamente esse convite e o Josiel Columbre também, nosso querido, para esses momentos, assim, exatamente o que nós estamos vivendo de extrema relevância no município hoje de Macapá, não só num contexto assim administrativo, né, setorizado municipal, mas dentro de um contexto também, dentro dessa esfera inclusive federal, no qual vai ser um dos nossos assuntos abordados hoje aqui também. Josiel, como você vê aí essa questão que hoje a Prefeitura de Macapá traz para o munícipe, que alega dificuldade, que alega problema, mas que às vezes não sabe o que acontece ali dentro, né? Primeiramente, saudar a presença do secretário Michel, que está aqui conosco hoje, nos brindando com a sua presença. Sabemos que o dia a dia do secretário de Administração é muito corrido, então queremos saudar e dizer que nós estamos aqui à disposição para tratar dos assuntos que sejam de interesse do município de Macapá. Obrigado. Michel, ontem encerrou o prazo para a adesão do funcionário público municipal, que tem aí uma perspectiva significativa de quase uma economia de 3 milhões de reais, se ele todos fizerem a transposição, os mais de 1.400 funcionários. Como é que você imagina essa situação? Atingiu o objetivo? Ficou muita gente para depois? Porque as filas lá eram muito grandes. Correto. Então, no dia de ontem, conforme você falou ainda há pouco, encerrou-se o prazo para essa transposição, né? Sabemos que isso foi um sonho do servidor municipal, especialmente dizendo do servidor municipal, onde assim foi constituído pelaquela PEC 111, né? Houve uma transformação para a Emenda Constitucional 79, teve recentemente aqui a MP 660, no qual o senador Randolph foi o relator dela, inclusive, né? Então, hoje nós estamos num momento, inclusive, que foi vetado, e hoje o próprio Senado Federal, através do senador Randolph e o senador Davi, vem assim trabalhando assim, de uma forma incisiva com relação à quebra dos vetos, que atinge diretamente dentro do município aposentados e pensionistas, né? Hoje isso se transformou na lei, né, na 13.121, que é exatamente essa transposição dos servidores para o quadro da União. Por sua vez, a Prefeitura de Macapá, ela veio fazendo assim de forma assim, incansável, por entender exatamente esse momento, né, do próprio servidor, desse sonho do servidor, e muito especialmente o benefício que a própria Prefeitura também vem receber exatamente com esse enxugamento e com esse benefício para o quadro, né? Então, assim, hoje nós temos aptos 1.407 servidores, conforme você falou ainda há pouco, Rodolfo, e, assim, bem próximo de 100 servidores, ou talvez até menos, não fizeram essa entrada à SAMP, no qual estava sendo feito atendimento no centro de Azevedo Picanço, na FAB, né, que estava tendo no horário comercial. Através por quê? A Prefeitura de Macapá fez uma estrutura interna nossa para dar todo o apoio necessário para esse servidor. Todo o apoio que diz respeito à nossa parte, que é, na verdade, a documentação previdenciária que ele precisa juntar na sua estrutura documental para poder dar entrada na superintendência. Além disso, tem toda a comprovação de uma vida funcional, que é importante dizer, a força-tarefa da Prefeitura foi bem diferente do que aconteceu, do que nós ouvimos, inclusive, relato do Estado. Exemplo, o servidor, ele dava entrada exatamente nessa documentação e assim, em pouco tempo ele já recebia, não precisaria protocolar para poder receber num outro dia. Nós montamos uma força-tarefa, criamos uma equipe bem coesa para poder dar esse pronto atendimento ao servidor. Agora, Josiel, nessa ação
Naquela perspectiva de que sobre dinheiro, né? Secretário, efetivamente, se todos os 1.407 servidores passarem a compor o quadro da União, quanto que vai sobrar para o município de Macapá fazer investimento? José, assim, vale a pena frisar o seguinte, que nós, assim, do município, também estamos sonhando junto com o servidor. E isso se consolidar exatamente desses 1.407 servidores, que é essa aproximação, nós vamos ter hoje um enxugamento na folha de aproximadamente entre 3 e 3 milhões e meio mês, né? Então isso proporcionalmente... Significa quanto na folha? Hoje a nossa folha de pagamento, ela gira em torno de 26 milhões ao mês, entre 26 milhões e 28 milhões. Significa aí o quê? 12, 14%, mais ou menos? Né? Talvez menos um pouquinho, né? Menos um pouco, porque no caso aí 10% seria 2 milhões e 600, 2 milhões e 800, mais um pouquinho aí dos 10%. Pois é uma soma significativa para um município que tem dificuldade de toda ordem, né? De toda ordem e principalmente com recursos para investimento. Esses recursos que vocês imaginam economizar, já tem um plano para ele? E a partir de quando esse recurso vai poder ser utilizado? Então, esse é um ponto importante, porque a estrutura é a comissão que vai analisar, uma comissão que vai ficar sediada em Brasília, que vai exatamente analisar esses processos que estão dando entrada. Por sua vez, a superintendência falou recentemente com os servidores, inclusive em contato com a própria prefeitura, e depois iriam chamar, porque a grande dúvida do servidor, Rodolfo e Josiel, a grande dúvida do servidor é exatamente o seguinte: quanto eu vou ganhar, né? Hoje eu ganho X e quanto é que eu vou ganhar se eu fizer a transposição para o quadro da União, né? Então, exatamente essas dúvidas, elas vão ser dirimidas também num segundo momento, quando esse processo for analisado por esta comissão, no qual esse atendimento será feito a cada servidor, esse esclarecimento. Quer dizer que ainda pode desistir o servidor ainda? Pode sim, esse servidor... Até agora ainda pode desistir. Pode, ele não Digamos, vai ser obrigado. Quando ele chegar lá, por exemplo, e dizer assim, não, tu vai ganhar o que tu ganhava na prefeitura. Ele pode dizer, não, então eu não quero, eu quero ficar na prefeitura. Correto, ele pode fazer esse termo de opção perfeitamente. Essa orientação, a Prefeitura de Macapá, a Superintendência da Administração também, no Ministério do Planejamento, também vem fazendo isso aqui também, e esse esclarecimento ao servidor. Eu queria fazer coro, secretário, com o Dr. Rodolfo. Queria saber se você já tem um planejamento em dando tudo certo, em todo o quadro, passar a compor o quadro da União. Você tem um planejamento estratégico, técnico, no que vai ser investido esse recurso que vai sobrar? Porque nós estamos falando aí de quase 40 milhões de reais por ano. Correto. É muito dinheiro numa prefeitura tão carente como a de Macapá. E seria importante que o nosso munícipe, o nosso telespectador, tenha essa informação ainda do secretário de administração. Correto. Existe, assim, todo um planejamento desde o início da gestão do prefeito Clécio. É importante ratificar isso. Primeiro, precisamos que isso se concretize para que nós possamos, assim, também estruturar o que nós estamos planejando. Veja bem, o concurso público é algo que é um planejamento dentro do município de Macapá. Isso fala do prefeito Clécio e está dentro do nosso planejamento estratégico anual também. Só que a estrutura nossa, dentro da lei de responsabilidade fiscal, nós não nos permite isso. Veja só, o antecessor do prefeito Clécio, quando nós recebemos a gestão da Prefeitura de Macapá, já recebemos com 68% da lei de responsabilidade fiscal. E isso é algo assim absurdo, muito alto, né? Então hoje, assim, de forma assim, com austeridade mesmo, dentro da prefeitura, nós estamos encontrando os caminhos exatamente para poder diminuir essa lei de responsabilidade fiscal, entrar no limite prudencial, que é 54%, que hoje, no qual nós estamos em 53,9%, 53,7%, sempre tentando uma forma de equilibrar esse orçamento. Recebeu com 68% e está com 53% hoje, é isso? 53,9% da nossa lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouco mais a gente volta, continuando na conversa e falando sobre outros assuntos tão importantes lá da Secretaria de Administração. Estamos de volta para mais esta conversa continuar a conversa com o secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Macapá, o Dr. Michel, que tem, Josiel e telespectador, tem tido uma preocupação muito grande, tem buscado solução e não tem encontrado pela insistência
e eu acho até por uma certa descuido da parte dos sindicatos, que são as questões referentes à greve. Como é que a Prefeitura e a Secretaria de Administração está tentando resolver esse problema e não consegue? Por que não consegue resolver? As respostas aos sindicatos, elas vêm sendo acontecendo assim, de forma assim, bem proativa, por sinal, sabe? O Rodolfo, o Josiel, que nos acompanham. Isso é uma preocupação nossa, da Prefeitura. Por quê? Nós instauramos a mesa de valorização do servidor, uma mesa permanente. Isso nunca houve na gestão municipal, tanto diálogo quanto existe hoje. Nós abrimos a mesa de valorização do servidor, no qual também eu estou coordenando ela na oportunidade neste ano. Chamamos todos os sindicatos. Estamos enfrentando 3 greves hoje no momento da Prefeitura. Uma da saúde, uma da educação e outra dos sindicatos servidores municipais. Inicialmente está querendo falar do movimento sindical da saúde, do Sindisaúde, né? Eu quero dizer o seguinte, que conforme nós estamos conversando constantemente com a categoria, nós estamos fazendo algo que era um sonho também desse servidor, que é aprovar um plano de cargos e remuneração, o PCCR da saúde. O que isso vai acontecer de benefício na vida do servidor? Ele exatamente vai regularizar, vai regulamentar, vai enquadrar esse servidor exatamente num plano de cargo e salário dele. Eles reclamam, Michel, que quando chega na mesa, está tudo definido da parte da Prefeitura, quer dizer, que apenas que o sindicato faça uma adesão à proposta da Prefeitura. É isso mesmo que está acontecendo? Rodolfo, nós fizemos uma forma transparente. Estamos fazendo todos os dias isso, conversa com as categorias. O prefeito determinou que os secretários envolvidos nesse momento nosso abrissem as portas, entregassem a chave da Prefeitura, as senhas dos nossos servidores e computadores, para que os sindicatos conheçam tecnicamente o que nós estamos falando. Não só recebam a documentação e olhem o que nós estamos apresentando em termos de número, mas que conheçam, que apresentem também a sua parte técnica, ou jurídica, ou contábil, mas que olhem, que comprovem o que nós estamos mostrando, entendeu? Isso é uma forma, uma lisura no processo, é uma forma assim, muito positiva, no qual essa determinação do prefeito. E isso também é notório pelo próprio sindicato. Esse sonho, que era o plano de cargos e salários do servidor da saúde, isso já está sendo proposto. Nós elaboramos um decreto que mostramos à comissão, apresentamos um regimento interno que exatamente estabelece um cronograma de atendimento exatamente às categorias. Nós vamos ter esse cuidado, esse carinho de poder exatamente com o servidor. Então, até o dia 3 de junho é o prazo máximo que essa comissão vai entregar para o Executivo. 3 de junho agora? 3 de junho agora, né? Então, nós vamos receber essa minuta desse plano e vamos fazer a tomada dos encaminhamentos internos, né? Precisa passar por cálculo, precisa identificar pelo planejamento, até encaminharmos para a Câmara Municipal de Macapá, que por sua vez assim aprova ou não, né? Assim, dependendo do que for encaminhado, né? Mas assim, nós estamos empenhados exatamente para que essa continuidade desse plano possa realmente ser concretizado e esses servidores sejam beneficiados também. Secretário, o senhor falou agora há pouco que nunca na gestão municipal aconteceu de ter uma mesa permanente de negociação com os funcionários, servidores e os sindicatos. O senhor acredita que haja interferência política nessa questão entre a relação dos sindicatos e nessa enorme pressão? Porque, secretário, muito estranho, olha os segmentos que o senhor falou agora que estão em greve nesse momento: saúde, educação e o dos servidores. Secretário, é humanamente impossível você tocar uma gestão do município de Macapá no momento de chuva, onde se fala numa epidemia e os números não aumentam, de aumento de dengue, chikungunya, e o servidor parado, de braço cruzado, fazendo greve. A prefeitura tendo que depreender uma enorme força para estar negociando e ainda do outro lado tendo a corda entesando o tempo todo na questão dessas negociações. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Entendemos sim, até não estávamos querendo entender, mas hoje nós entendemos sim, que algumas frentes de lideranças sindicais, não todas, mas podemos especialmente evidenciar a educação nesse momento. O prefeito Clécio, ele é educador, ele é do magistério, ele não é contra essa categoria, pelo contrário, o que foi possível ser dado nos 2 primeiros anos de governo, José, foi dado. Nos 2 primeiros anos, em nome de esforço. Só para você ter uma ideia, com uma forma de um panorama, para poder entender melhor, quando o prefeito recebeu, ele se comprometeu com promessas do antecessor dele.
ele pagou 8% para o magistério, pagou percentual para os auxiliares educacionais. Não era promessa dele de campanha. Ele simplesmente honrou aquilo que não foi ele que se comprometeu. Nós pagamos 20 milhões de salários atrasados. Isso os servidores não pediram, foi uma decisão do prefeito. Ele não negociou esses 20 milhões, ele simplesmente pagou, não negociou. Mais de 85 milhões de Macapá Previdência, que é a segurança desse servidor quando for fazer a sua aposentadoria. E isso, o prefeito, hoje, isso nós não podemos negar, não podemos exatamente passar uma borracha nesse legado da gestão do prefeito. É a campanha salarial de 2015. Vou explicar melhor, já especialmente no caso da educação. No ano passado, em 2014, nós acompanhamos os cenários econômicos, né? Nunca ouviu-se falar em uma recessão econômica, né? Então hoje nós entendemos e sentimos hoje que isso é uma realidade hoje, né? Você vê, por exemplo, os dados de desemprego hoje no Macapá estão caindo. Quer dizer, desculpa, está aumentando, né? Aumentando, né? A crise econômica está instalada aqui. Então o que acontece? No ano passado, as nossas previsões, as nossas projeções eram as melhores, eram as mais favoráveis possível. No primeiro trimestre desse ano, agora já de 2015, já teve uma queda de 8% do FPM, referência ao ano passado. Então isso tudo são reflexos nossos. Infelizmente, nós nos mantemos refém do FPM, né? Infelizmente. Né? Nossas receitas, apesar do esforço da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Planejamento, de ordem do prefeito, que nós façamos mais para poder ter condições, de dar condições melhores, para poder tapar os buracos, porque não é só de pagamento de folha de servidores que a gente vive. É isso, eu ia chegar nesse ponto agora, secretário. Porque se você começar a perder, depender tamanha força, uma força descomunal, só na fase da negociação sindical, e o resto das funções da Prefeitura de Macapá? E os outros fins? Porque, olha, eu estou falando agora que o prefeito manteve e cumpriu o compromisso da gestão passada. Perfeito, a gestão lá é impessoal, está perfeito. Ah, mas outros não faziam isso? Aí é uma coisa que o prefeito Clécio vai precisar avaliar junto ao senhor e à sua equipe, como é que vai tratar daqui para frente. Mas eu precisava ter essa leitura, porque se tem um componente político no meio, tem que agir de forma política também nessa questão, não é isso, Rodolfo? Pois é, não só essa questão, mas outras que implicam diretamente, que são chamada, principalmente a parte de obras, né? É a construção da escola, a construção do posto médico, a construção do UPA, a construção de abrigo, que a pessoa tem que lutar em várias frentes aí, principalmente na frente parlamentar. Mas a gente vai falar disso aí também, daqui a pouquinho mais, que a gente vai voltar, vamos ter agora um descansinho, você também espera a gente já volta. Bem, estamos de volta para a última parte do nosso programa. Nós queremos já desde agora agradecer a você, permaneça, dê a sua opinião, escreva para a emissora para saber como é que nós estamos nos saindo também, não é? Se o assunto é do seu interesse, porque nós estamos aqui para trabalhar para você. Como eu acho que também a prefeitura, né? É trabalhando para o munícipe com todas essas grandes dificuldades que tem. Pois é, secretário, você que é naquele núcleo principal da prefeitura, a gente chama o núcleo decisório da prefeitura, passa muito pela Secretaria de Administração. Como é que se vê toda essa conjuntura aí, esses ganhos, essas perdas que tem havido, principalmente devido às greves, devido às manifestações, devido aos problemas, a falta de recursos que tem a prefeitura? Sem dúvida, sim, causa assim, grandes prejuízos para a gente, não só para a gente, mas para o servidor mesmo, né? Nós não queremos greve, né? O prefeito Clécio, quando fez, já provou que fez, né? Ele não precisa provar mais nada. O que ele pôde fazer, ele já fez nos 2 primeiros anos e vem continuando fazendo dentro das possibilidades dele. Hoje ia ser muito mais simples o prefeito dizer, vou atender as categorias, vou cumprir com o piso, vou atender a campanha salarial de 2014. Vai ser muito mais simples, né? Mas nós temos que administrar, isso é uma ordem dele, é administrar com responsabilidade. Sabe por quê? Porque se hoje nós fizermos algo fora da nossa limitação, nós corremos um risco exatamente de ter atraso de salário. Desse servidor nós temos 2 problemas sérios, um motivacional, que é o pai de família,
que vai ter problema para poder Pois colocar é, esse alimento. estresse do atraso de salário, porque todo tempo é uma preocupação, porque tu não sabes quando está chegando o FM, com quantidade vai chegar. E ele é a base do pagamento. Correto. Não é um estresse danado para todo mundo? Eu posso esclarecer e dizer para vocês assim, um sentimento nosso. Depois do dia 20, que é o FPM, tem um repasse dia 10, 20 e 30 de cada mês. A partir do dia 20, que é o pagamento do servidor, que o prefeito honra pontualmente o pagamento desse servidor municipal, já começamos a querer encontrar um malabarismo, exatamente uma estrutura para poder somar esforços para poder honrar esse pagamento. Então, assim, a estruturação da greve, ela tem esse problema. Os ganhos, eu me lembro muito bem quando o prefeito explanando exatamente nas nossas mesas de valorização do servidor, com os sindicatos de servidores municipais, os ganhos reais. Veja só, quando o prefeito assumiu, 2.035 servidores ganhavam abaixo do salário mínimo, José. Só para você ter uma ideia. O que existia? Existia um salário abaixo do salário mínimo e existia um complemento, um evento. Sabe, isso aí foi algo que sensibilizou o prefeito. Hoje, existem as variações de database. Então, ajustando essa database, todos os servidores, eles mantêm-se exatamente com o salário, sabe, com o piso certo, dentro do salário mínimo. Isso é um ganho do servidor. Ele pode, assim, hoje bater no peito, olha, não existe mais um evento que complementa um salário. Eu ganhava abaixo do salário mínimo, 2.035 servidores. Além do que, nós aprovamos um plano de cargos e salário de servidor do administrativo. 1.407 servidores foram beneficiados exatamente com esse plano, né, que exatamente ajustou as progressões que estavam atrasadas. Ele já foi ajustado exatamente dentro da categoria D, do ensino médio, ou auxiliar, ou nível superior. Nós temos, além disso, nesse plano que foi aprovado, uma gratificação de 50% ao incentivo à função administrativa. Essa visão foi importante ter exatamente para dar uma motivação àquele servidor que trabalha na função. E esse período de paralisação, assim, o pessoal vai receber esse que estava em greve? Vai, a greve é legal, conforme nós falamos, entendemos que a greve é legal. O que nós não concordamos é exatamente o seguinte, é a radicalidade do processo que aconteceu com fechar a prefeitura. Nós nunca fechamos a prefeitura para nenhum sindicato, para nenhuma categoria, para nenhum servidor. É ordem do prefeito, abram as portas, orientem a guarda municipal, dê todo o apoio necessário. Aquela ação que aconteceu de fechar a prefeitura, isso criou-se um problema, um transtorno. Aquilo foi abominável, secretário. Aquilo você tem todos os aspectos. Você tem uma ideia, doutor? O que acontece? Aqui nós tivemos um transtorno imenso de arrecadação, nós tivemos um problema de prestação de contas com o convênio federal, porque lá funciona a Secretaria de Planejamento também. Então, assim, criou realmente um grande transtorno. Por sua vez, nessa reunião que nós fizemos agora, nesse sábado anterior, chamamos a categoria com muito esforço, atendemos quase todas as pautas de reivindicações dele da campanha salarial de 2015, enquadramento de servidores que estavam fora do ano referente ao ano passado, tabelas salariais, algumas estruturas pedagógicas, e aí chegamos na questão da proporcionalidade do piso salarial, exatamente a reivindicação deles, com muito esforço. Digo para vocês, apresentamos uma proposta de uma progressão. Ficou em quanto, além dos 4? Uma progressão que corresponde a 2% para outubro. E inicialmente ia ser para novembro. A prefeitura cedeu, o prefeito Clécio consultou a gente, reduziu mais um mês, propôs para que seja em outubro. Sequer, não sabemos o motivo ainda. Né? Esse 2% em cima também dos 4% já, ou só sobre o total? Os 4% linear para todas as categorias da prefeitura e em outubro uma progressão 2% sobre o salário vigente em outubro. Correto, acima já dos 4%, né? Certo, Então, assim, o nosso grande problema e o que a gente percebe é que o sindicato precisa trabalhar com a categoria. Secretário, deixa eu te interromper. Quer dizer que foi feito um acordo prévio, houve uma mobilização para fazer uma audiência pública com os sindicatos, fizeram um acordo com todo o esforço que você disse agora que a prefeitura fez, chegou na hora, o sindicato não honrou com o acordo? Na verdade, não é honrou, é porque nós propusemos, nós fizemos uma contraproposta a eles. Né? Eles recebemos uma proposta com um percentual que eles aplicaram e nós, dentro da nossa possibilidade, nós não podemos fazer dinheiro não cria-se do nada. As nossas projeções são péssimas, são negativas. Então, o que acontece? Nós fizemos uma projeção para eles, para dar uma progressão em outubro. Entregamos para eles o ofício, pedimos exatamente o seguinte, mostramos e demonstramos já, né? Só que não sabemos ainda o motivo, oficialmente não recebemos, mas assim, a assembleia que foi marcada não foi colocada a apreciação que nós propusemos ao sindicato. Então isso leva a responder a sua pergunta, José.
Ainda há pouco você perguntou, será que tem um movimento político? Isso nos leva a crer em função disso. Porque, olha, apresentamos uma contraproposta com muito sacrifício. Mas, poxa, nem sequer colocaram para apreciação da Assembleia. A Assembleia é soberana. Se a Assembleia decidisse exatamente acabar com a greve, que é o que nós queremos com todo esse sacrifício que nós estamos falando aqui, que esses servidores voltem para a sala de aula, que os alunos estejam lá, até porque que o nosso balanço que nós temos das escolas hoje é que as escolas estão funcionando sim. Né? As escolas estão funcionando, umas parcialmente, outras total, mas estão funcionando. Agora, nós estamos chegando ao final do nosso encontro aqui e eu queria deixar para você uma última explicação, se tiver que fazer um apelo aos professores, aos funcionários, Perfeito, Rodolfo. não é? O que você deixaria para esses funcionários públicos municipais que estão aí com essa dificuldade? Ok, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso aí é uma fala do prefeito em todas as nossas rodadas de negociação. Nós estamos fazendo todo o possível. O que foi possível ser feito nos 2 primeiros anos foram feitos. Foram dados planos, foram pagos retroativos, tudo que foi possível, sem negociar. Hoje, a nossa situação, ela está numa situação difícil. A Prefeitura de Macapá, ela hoje está vivendo um momento bem difícil. A folha de pagamento que custava anteriormente, em média, de 17 milhões, hoje ela gira em torno de 26 a 27 milhões. O que é isso? Exatamente foram esses benefícios, esses ganhos reais que esses servidores hoje têm. E isso é uma vontade do prefeito, ninguém obrigou ele a fazer, ele fez porque ele quis dar essa valorização para o servidor. Só que hoje, nós que estamos pedindo essa colaboração do servidor, voltem para a sala de aula, professores, auxiliares educacionais, voltem para a sala de aula. Nós, como prefeitura, estamos fazendo todo o esforço possível para poder dar esse esclarecimento a não só a categoria, mas à população. Se não tiverem ainda com esclarecimento total ainda, nós estamos à disposição na Secretaria de Administração, na Secretaria de Educação ou qualquer outra Secretaria de Planejamento ou Finanças, que a gente possa esclarecer com bem precisão para os técnicos da categoria. Pois é, muito obrigado pela presença do secretário aqui, também obrigado ao Josiel e nós convidamos você para estar amanhã conosco de novo aqui no mesmo horário. Fique agora com o Jornal da Band e nós nos despedimos desejando a todos vocês uma boa noite.